Fala, nação rubro-negra! O Brasil está fora. Mais uma Copa do Mundo termina de forma amarga para a seleção brasileira. E o pior de tudo não é a eliminação. É perceber que muita gente já estava vendo esse cenário antes mesmo da bola rolar. Hoje a gente vai analisar o que deu certo, por que a seleção foi dominada, quem realmente tem responsabilidade por essa derrota e qual detalhe passou despercebido por muita gente durante o jogo. Tem uma decisão da comissão técnica que mudou completamente o rumo da partida. E quando você entende isso, muita coisa vai fazer sentido. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala de futebol com opinião, argumentos e sem passar pano para ninguém. Agora presta atenção, porque essa eliminação não começou no apito final. Ela começou muito antes. Durante toda a preparação para a Copa, existia um discurso de confiança. A expectativa era enorme. Novo treinador, jogadores que atuam nos maiores clubes da Europa e um elenco considerado por muitos como um dos mais talentosos dos últimos anos. Só que dentro de campo, a realidade foi completamente diferente. A seleção nunca passou a sensação de controle. Mesmo nas vitórias, o desempenho deixava dúvidas. O time criava pouco, dependia de jogadas individuais e principalmente parecia não ter uma identidade clara. Isso ficou escondido enquanto os resultados apareciam. Mas em um mata-mata não existe espaço para esconder problema. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora segura essa. Existe um número que explica muito bem o que foi o jogo. A Noruega terminou a partida com cerca de 66% de posse de bola. O Brasil ficou com apenas 34%. Pensa nisso por alguns segundos. Estamos falando do país mais conhecido mundialmente como o país do futebol. Uma seleção acostumada a controlar partidas, a propor o jogo, a sufocar o adversário. Só que dessa vez aconteceu exatamente o contrário. Quem parecia confortável era a Noruega. O Brasil corria atrás da bola e quando recuperava a posse, devolvia rapidamente. Esse foi o primeiro grande sinal de que alguma coisa estava muito errada. Só que o problema não para por aí, porque a escolha da comissão técnica também começou a ser questionada. E um lance específico aumentou ainda mais a discussão. Daqui a pouco a gente vai chegar nele. Antes disso, vale olhar para outro detalhe que fez muita diferença. A seleção teve oportunidades importantes para mudar a história da partida. Criou chances claras. Teve momentos para colocar pressão no adversário, mas faltou eficiência. Em Copa do Mundo, desperdiçar oportunidades costuma custar caro. E custou. Enquanto o Brasil desperdiçava, a Noruega fazia exatamente o contrário. Cada espaço encontrado era aproveitado. Cada erro brasileiro era transformado em perigo. Foi aí que o jogo começou a escapar das mãos. Só que muita gente saiu da partida procurando um único culpado. E esse talvez tenha sido o maior erro da análise feita logo após o apito final. Será mesmo que um único jogador explica uma eliminação como essa? Ou os problemas começaram muito antes? Porque quando a gente olha para toda a campanha, percebe que essa derrota não nasceu em apenas 90 minutos. Ela foi construída ao longo da competição. E no próximo bloco, você vai entender por que as decisões do treinador passaram a ser a principal voz das críticas. Tem um detalhe envolvendo as substituições e a escolha dos jogadores que mudou completamente a dinâmica da partida. E é justamente aí que a discussão começa a ficar ainda mais interessante. A partir desse momento, a pressão saiu do campo e foi direto para o banco de reservas. As escolhas do treinador começaram a ser debatidas por torcedores, comentaristas e ex-jogadores. E não foi por acaso. Durante boa parte da partida, o Brasil parecia um time sem resposta. A Noruega encontrava espaços, pressionava e mostrava mais organização. Enquanto isso, a seleção dava sinais de nervosismo. E quando um time perde o controle emocional em uma Copa do Mundo, qualquer detalhe pode decidir o jogo. Agora presta atenção. Um dos assuntos que mais movimentou o pós-jogo foi a utilização do Neymar. Muita gente comemorou a entrada dele, outros acharam que nem deveria ter sido convocado,
Mas existe um ponto que merece uma análise mais equilibrada. Ninguém discute a qualidade técnica do Neymar. Mesmo depois de tantos anos, ele continua sendo um dos jogadores brasileiros com maior capacidade de bater faltas, escanteios e pênaltis. Esse nunca foi o problema. A grande dúvida era outra. Será que ele tinha condições físicas para acompanhar a intensidade de uma partida decisiva de Copa do Mundo? Em vários momentos, o jogo pedia velocidade, pressão e movimentação constante. E isso acabou alimentando ainda mais as críticas sobre a decisão da comissão técnica. Só que colocar toda a culpa em um único jogador seria ignorar o restante da partida, porque os problemas apareceram em praticamente todos os setores. O meio-campo encontrou enorme dificuldade para controlar a posse de bola. A defesa sofreu quando foi pressionada, e o ataque desperdiçou oportunidades que poderiam ter mudado completamente a história do confronto. Olha isso, um dos lances mais comentados aconteceu quando Vini Júnior deixou um companheiro na cara do gol. Era uma oportunidade clara, daquelas que costumavam decidir grandes jogos. A finalização não aconteceu. E em Copa do Mundo, quem desperdiça uma chance dessas, normalmente paga um preço muito caro. Mesmo assim, nas redes sociais, parte da torcida resolveu apontar o dedo justamente para Vini Júnior. Será que faz sentido? Durante a campanha, ele foi um dos jogadores mais participativos da equipe. Chamou a responsabilidade em vários momentos. Criou jogadas, participou de gols e tentou decidir quando o time mais precisava. É claro que nenhum atleta está acima das críticas, mas transformar um dos poucos jogadores que produziu ofensivamente no principal culpado parece uma análise bem superficial. Enquanto isso, outro episódio também aumentou a revolta da torcida: a cobrança de pênalti. Muitos questionaram a escolha do cobrador, mas existe um detalhe importante. Em seleções profissionais, esse tipo de decisão normalmente é definida antes mesmo da bola rolar. Não costuma ser uma escolha feita na emoção do momento. Se isso realmente aconteceu, a responsabilidade deixa de ser apenas do jogador que bateu. Ela passa também pela comissão técnica. E aí a discussão muda completamente de direção. Porque futebol não é só execução. Também é planejamento, estratégia, também é leitura de jogo. Agora segura essa. Existe uma pergunta que continua sem resposta para muita gente. Será que a seleção levou os jogadores certos para disputar a Copa do Mundo? Essa discussão ganhou ainda mais força depois da eliminação. Vários torcedores lembraram de atletas que ficaram fora da convocação e poderiam oferecer características diferentes do elenco. Entre eles, o nome de Pedro voltou a aparecer com força. E é claro, atacante top do Mengão. A crítica não era apenas para a ausência de um centroavante. Era pela falta de um jogador capaz de decidir dentro da área quando o Brasil mais precisou. Claro que ninguém pode afirmar que um único atleta mudaria o resultado. Futebol não funciona assim, mas a eliminação reacendeu um debate que certamente continuará nos próximos meses e anos. E tem mais, o problema da seleção parece ser maior do que uma convocação ou uma substituição. A sensação deixada por essa Copa do Mundo foi a de um grupo cheio de talento individual, mas sem identidade coletiva. Em vários momentos, parecia que cada jogador tentava resolver sozinho. Falta de organização, falta de coordenação, falta de um plano claro quando as coisas davam certo, e isso ficou evidente contra um adversário extremamente organizado. Só que ainda existe um detalhe que explica por que essa derrota pode provocar mudanças mais importantes no futuro da seleção. E é exatamente isso que vamos falar agora. Agora vem a pergunta que realmente importa. O que essa eliminação muda para o futebol brasileiro? Porque perder uma Copa do Mundo dói, mas continuar cometendo os mesmos erros é muito pior. A pressão sobre a comissão técnica certamente vai aumentar. As decisões tomadas durante a competição serão analisadas detalhe por detalhe, desde a convocação até as substituições. E isso é natural quando uma seleção do tamanho do Brasil fica pelo caminho. Só que existe outro desafio: reconstruir a confiança do torcedor. Nos últimos anos, o Brasil continuou revelando grandes jogadores para o futebol mundial. Os talentos aparecem, os clubes europeus seguem contratando brasileiros. O problema nunca foi a falta de atleta,
de qualidade individual. A grande dificuldade está em transformar esse talento em um time competitivo, um time que saiba sofrer, que saiba controlar o jogo e principalmente que mantenha a personalidade quando enfrenta grandes adversários. Essa Copa mostrou que apenas ter bons jogadores não basta. É preciso ter organização, planejamento e um modelo de jogo que funcione mesmo quando o adversário consegue neutralizar as principais estrelas. Agora eu quero saber a sua opinião. Quem foi o principal responsável por essa eliminação? Você mudaria a comissão técnica? Convocaria jogadores diferentes? Ou acredita que o problema é muito mais profundo do que apenas trocar nomes? Escreve aqui nos comentários. Vamos debater, porque essa discussão ainda está longe de terminar. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma análise do Mengão, bastidor ou debate sobre o futebol brasileiro. Também dá uma olhada no conteúdo indicado na descrição e no comentário fixado. E se quiser apoiar o crescimento do canal, as informações de contribuição estão disponíveis na descrição. Tamo junto, nação, um forte abraço, até o próximo vídeo.